Um grande abraço a todos do canal Falando de Esportes. Hoje a gente vai falar exclusivamente da 25ª Copa TV Grande Rio de Futsal. A gente vai falar sobre essa Copa que é tão badalada, uma das mais importantes do Norte e Nordeste do Brasil. Ao meu lado está o professor Rogério Granja, que vai dar só aquele seu primeiro boa tarde, e depois da nossa vinheta a gente volta para falar sobre a 25ª Copa TV Grande Rio de Futsal. Professor, por enquanto, o seu boa tarde e seja bem-vindo aqui ao canal Falando de Esportes. Boa tarde, Marcos Baixo, boa tarde, futsalonistas de toda a região que acompanham esse canal, estava falando de esportes. Então vamos hoje ter uma palhinha, né, que é muito importante sobre a Copa TV Grande Rio, que a gente gosta muito. Falar da Copa TV Grande Rio é sempre especial. Roda a nossa vinheta e a gente vai voltar aqui para falar tudo sobre a Copa TV Grande Rio de Futsal, suas edições, algumas curiosidades e principalmente essa 25ª edição. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui no canal Falando de Esportes. Antes do professor Rogério, quero que você, que não está inscrito ainda no canal, que se inscreva. Está aí no rodapé para você também compartilhar. Dar aquela curtida também no nosso vídeo, né? As nossas transmissões, você pode clicar no sininho e ser notificado para acompanhar as atividades do canal Falando de Esportes. E a gente quer agradecer mais uma vez a parceria, né? São quase 8.000 inscritos e a gente agradece muito a todos vocês. A gente nesse período, né, de 2019 para cá, são 4 anos no canal Falando de Esportes e a gente só tem a agradecer a parceria de todos vocês. Bom, mas sem muita enrolation, como diz aí no ditado popular, professor Rogério Granja, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos falar da Copa TV Grande Rio de Futsal, um pouco da sua história na Copa e depois a gente entra com detalhes na 25ª. Só fiquei fora um ano da Copa de 2008, quando eu fiz uma cirurgia de joelho. Naquela oportunidade eu não tive condição de arbitrar, nem de trabalhar. Mas em 2009 o professor Marconi Barros me convidou para fazer parte da comissão organizadora da Copa, como auxiliar dele na época. O professor Ronilson ainda estava, mas já estava se afastando. E em 2010 eu assumi a coordenação técnica. O professor Marconi Barros até então ficou com a coordenação de arbitragem e o professor Jarbas Costas com a comissão disciplinar. Logo depois, ali em 2013, se não me falha a memória, 2012, 2013, eu assumi as coordenações de uma forma diferente. E aí o professor Marconi, o professor Jarbas se afastaram. Naquele período eu acabei assumindo. E já são 10 anos então, né? Já são de coordenação dessa parte toda, 2010. 2010, são 13, 14 anos quase já, né? Isso, são muitos anos, né? A gente viveu momentos diversos nessa competição. Você, na verdade, a gente pode dizer que você viveu aí, já vai vivendo 65% da Copa TV Grande Rio de Futsal nessa área, né? Que antes passou como técnico e também como árbitro. Bom, professor, então essa sua história é petrolinense mesmo? Nascido em Petrolina, Pernambuco? Eu não sou nascido em Petrolina. Não? Eu sou nascido numa fazenda lá. Meu registro é bem interessante, Márcio. Eu gosto de dizer como diz o registro, né? Nascido em fazenda de Pau Ferrado, distrito de Veneza, município de Parnamirim. Nasci, mas eu vivia até os 8 anos nessa fazenda e com 8 anos e meio, antes dos 9 anos, eu vim para Petrolina. E chegando aqui em 1980, em 80 eu me apaixonei pelo esporte. Uma paixão à primeira vista. Quando você se apaixona por uma mulher que você só quer ela, pronto, eu me apaixonei pelo esporte. Se eu for contar minha história, quando eu nasci, só depois de muito tempo no rádio, minha mãe disse que para eu dormir tinha que colocar um rádio no berço. Pois é. Então tá aí o destino, né, no que deu de Marcos Baixo. Com certeza. Professor, vamos falar aqui da 25ª Copa TV Grande Rio de Futsal. Nós já estamos chegando na metade, né, da competição.
Já passamos da metade, na verdade. Passamos da metade porque com a rodada de ontem, da quarta-feira, nós chegamos à rodada de número 69. 70 o jogo de ontem, não? 70, foi o último jogo do IF Sertão e Afrânio, né? 70, estão faltando 54 jogos, né? 54 jogos, ainda tem muita coisa pela frente. Fala um pouco aí do que foi essa Copa até agora. Eu já vou aqui adiantando, porque há alguns anos também que acompanho a Copa e a minha história é mais ou menos como a sua. Comecei lá na arquibancada como torcedor, só não fiz jogar, não tive a oportunidade porque no meu caso eu tinha que ir mesmo para cobertura, né? E estamos até hoje fazendo essa cobertura aí. E a gente já percebeu, professor, que depois dos 2 anos de pandemia, a Copa TV Grande Rio do Futsal mostra agora nessa temporada 2023 que está muito mais forte, tecnicamente, mais disputados os jogos. E quando a gente chega até a categoria adulta, a gente vê que estão buscando aqueles nomes, aquelas peças-chave mais cedo. Eles esperavam mais tarde um pouco, né? E esse ano, mais cedo, a gente já está vendo aí atuando atletas de nome, de renome a nível nacional. Marcos, é importante a gente, antes de eu falar da 25ª Copa TV Grande Rio, eu falar para os colegas aqui, para os futsalonistas, lembrá-los para os mais antigos e falar para os mais jovens, né? Para o canal do esporte, falando do esporte, que a Copa TV Grande Rio, ela viveu diversos momentos, tá? O momento amador, completamente amador, onde as equipes eram românticas, era um período romântico, onde não tinham atletas profissionais, onde o futsal ainda estava engatinhando, a arbitragem ainda era engatinhando, a arbitragem apitava lendo regra, né? E as equipes da mesma forma. Foi um período onde o cartório se sobressaiu, a biônica, e posteriormente chegou o Cabrobó nos anos 2000. E Cabrobó, eu diria que foi quem começou a profissionalizar os atletas daquela época, tá? Mas nós vivemos diversos momentos. E de 2016 para cá, 2017, nós tivemos uma profissionalização dos atletas completo, da arbitragem também. Hoje todos os nossos árbitros, eles são árbitros da Federação Pernambucana e nós temos 2, 3 árbitros da Federação Baiana. Mas todos os árbitros são árbitros de federação, apitam o Campeonato Pernambucano e apitam, nós temos árbitros da Confederação Brasileira de Futebol de Cegos, por exemplo. James Costa, né? James e árbitro, Charles. São árbitros a nível internacional, né? Isso. James foi árbitro reserva nas Olimpíadas do Rio já. Então nós temos uma vivência muito grande e os atletas não ficam por trás, né? Por baixo. Muito bem. Isso, Marcos, só para concluir, isso mostra que nós estamos num período muito profissional da Copa, onde o nível técnico dos atletas é altíssimo. E como você bem disse, as equipes não esperaram para a segunda fase, eles já se reforçaram desde a primeira fase. E nessa fase agora, meu amigo, a busca por atletas externos, ele é enorme. E vem calibre grosso aí, né? A gente Com tá sabendo. certeza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai no intervalo rapidinho aqui e na volta a gente já vai entrar direto nesse assunto para falar principalmente da categoria aberta, porque se já tá boa essa fase, você imagina como é que vai ficar daqui para frente, tá bom? A gente volta já. Soloagri, o seu laboratório de análise agrícola de referência do Nordeste. Único laboratório agrícola do Nordeste com certificação Exalc-USP em metro ISO 17025. É qualidade, investimento em tecnologia, equipamentos e capacitação constante da equipe que garante o melhor resultado para o agricultor. Análise de solo, folha, água, fruto, elementos ligados, calcário e muito mais. O Laboratório Soloagri vem investindo cada vez mais na aquisição de máquinas modernas, treinamento constante dos seus colaboradores e na aquisição também de certificações, sempre objetivando a qualidade para beneficiar os nossos clientes. Contamos com uma linha completa de especialidades agrícolas com os melhores parceiros. Trabalhamos com os melhores produtos e assistência técnica para ajudar o produtor a ter o melhor resultado. Eu confio e indico o laboratório da Soloagri. Vem para Soloagri, o seu laboratório agrícola de referência do Nordeste. Vai com
construir ou reformar? Na Condutec você encontra um mix de mais de 8.000 itens de baixa, média e alta tensão. Clica no link e solicite o seu orçamento. Hoje a gente está com o lançamento do prédio Arthur Regis, no Caminho do Sol, fica a 900 metros do centro. Temos os apartamentos lá com 117 metros quadrados, a gente está com ainda 5 unidades, lá são 8. O telefone 3864-3400 é o WhatsApp também e estamos aí à disposição. Sempre vai ter um corretor para lhe atender. Foi das lojas HB de Juazeiro a ganhadora do carro 0 km da campanha Natal de Prêmios do CDL. Cleciana Alves. Ela comprou nas lojas HB e ganhou um Fiat Argo. Eu não tenho palavras assim para agradecer. Muito feliz, continuo comprando na HB. E venham vocês também comprar na HB. Lojas HB, qualidade, variedade e economia. E ainda tem muitas vantagens. Tecidos, cama, mesa e banho. Um departamento de confecções masculina e feminina. Lojas HB, em Juazeiro e Petrolina. Bom, estamos de volta aqui no canal Falando de Esportes, o bate-papo com o professor Rogério Granja. E a gente pede mais uma vez a você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele joinha também, toque no sininho para ser notificado aí das nossas atividades esportivas. E o canal Falando de Esportes segue aqui no papo descontraído com o professor Rogério Granja. A gente vai falar da 25ª Copa TV Grande Rio de Futsal, categoria aberta, que nós já vamos, né? Agora nós já vamos ter 2 jogos pelas quartas de finais da Copa TV Grande Rio de Futsal. Professor, me fala aí do nível técnico dessa categoria aberta e se a gente já teve time se reforçando agora, daqui para frente é que vem chumbo grosso aí, né? Marcos, sem dúvida. Assim, é muito importante a gente falar para os amigos que estão nos acompanhando aqui, que são muitos, tá? Que as equipes elas se preparam de acordo com a competição. Primeira fase, as equipes de recurso financeiro que nós temos, essas 8 equipes hoje que estão nas quartas de finais, apenas duas equipes das 8 não tem reforço de jogadores externos, que é a Trindade, que é uma equipe histórica na Copa. Para quem acha que Trindade é fraca, Trindade é a única, vou repetir, que é a única equipe que desde 2015 está na semifinal da Copa do Rio. Então isso não é para todo mundo, é uma equipe... 8 anos, né? 8 anos, então é uma equipe muito entrosada. É uma família, né? Eu estive conversando com o Rony, conversando também com o Landim, eles já há mais de 20 anos, isso, né? Praticamente o mesmo grupo ali. Eu tive a oportunidade de enfrentar eles como técnico. E eram todos meninos, né? Eles começaram a jogar na Copa com 16, 17 anos já. Eles eram meninos. O Rony é um incansável. O Rony no ano passado jogou a Copa e ele viveu um momento de contusões durante a Copa. E eu pensava que o Rony, não, acho que esse ano vai ser o último do Rony. Está sendo grande destaque também nesse ano. Eu sou fã do trabalho de Trindade exatamente por isso, pela longevidade, pela seriedade. Você vê que Trindade joga não dá um problema. Eu acho que desde que eu estou à frente, eu nunca levei um atleta de Trindade para um julgamento por agressão, violência, nem nenhum tipo desse problema. Expulsão de jogo, todos nós passamos, inclusive a gente. Então isso é só para mostrar. Aí nós temos Itamotinga, que é uma grata surpresa, uma equipe muito aguerrida, uma equipe, né, Marcos? Você raçuda. Raçuda demais, né? Está trazendo agora para essa fase Abraão, né? Aquele menino que joga futebol profissional, já foi artilheiro da Copa TV Grande Rio nas categorias de base, foi inscrito para essa fase agora, o time de Itamotinga, que é o único time que derrotou o Loteamento Recife, né? E pega o Loteamento Recife novamente. E deu também partiu para cima e ganhou da seleção bovistana, que culminou lá na frente a eliminação de Boa Vista, que chegou a botar 2-0
E Itamotinga venceu para 3-2. Para quem não sabe, Seleção Boa Vistana foi uma equipe toda externa, uma equipe toda contratada com jogadores. Uma das maiores, tem mais conquistas, né, da Copa, né? E tem 3 edições da Copa. Então, para quem não acompanha, né, quem está chegando agora não tem ideia da grandeza, do feito muitas que vezes Itamotinga fez ao eliminar. Porque foi aquela derrota ali que atingiu profundamente o equilíbrio, né, da Seleção boavistana. A gente inicia, Marcos, falando dessas equipes, só que as pessoas não acham que sábado, que sexta, a Frane vai chegar aqui e vencer fácil, ou que... Falar em vencer fácil, né? Para a noite dessa sexta-feira nós teremos 2 jogos pelas quartas de final, né? A Frânio enfrentando o Santos Trindade e a equipe do Petrocity enfrentando o Garapa. Nessas 4 equipes aí a gente vai ter mais novidades de contratações? Eu diria que essa fase ela é totalmente aberta. Essas 4 equipes, como eu disse, Trindade é a única equipe que mantém com os atletas de casa. Já iniciou e termina a competição com os atletas. Petrocity escreveu 8 atletas, tá? Dos 8. Já para agora, para as quartas? Para sexta. Para as quartas de final, agora sexta-feira. 8 jogadores? 8 jogadores. De onde são esses jogadores, Rogério? Todos dos 8, 7 nascidos, um nascido no Paraná e 6 nascidos em São Paulo e um nascido aqui na Bahia. Olha a dimensão que está a Copa TV Grande Rio de Futsal, né? Há algum tempo atrás, os contratados eram Recife, Salvador, e hoje a gente já está lá em Belém do Pará, já está em São Paulo. Acho que esse intercâmbio, né, da troca de jogadores, de sair daqui para jogar no sul do país, em outros países também, né? Isso leva o conhecimento da Copa e o interesse também desses atletas. Claro, né? Desperta o interesse. Eu chamo a atenção de novo para isso. Marcos já fez questão de levantar e iniciar falando que saiu desse centro-nordeste, porque ela era somente de atletas do Nordeste. Hoje nós temos, eu não tenho aqui como precisar, Marcos, mas eu diria que nós temos uma faixa de acima de 20 atletas de São Paulo inscritos. Isso é um número altíssimo. Do Pará tem pelo menos uns 8, né? Tem. Pará tem no time da Coab Maçangana e no time do Garapa. No loteamento do Recife também. E loteamento do Recife também. Então o time do Petrocity, por exemplo, se reforçou tudo. Aquele time que jogou na primeira fase praticamente tem nada a ver com o time que vai jogar agora. Que vai jogar C. Agora contra o Garapa. Inclusive ele... Tem nomes desses jogadores que vão vir jogar. Eu posso ver agora assim, a gente pode pegar aqui o nome rapidinho. Então peraí, enquanto você pega, a gente vai de novo aqui no intervalo rapidinho, a gente volta já. Soloagri, o seu laboratório de análise agrícola de referência do Nordeste. Único laboratório agrícola do Nordeste com certificação Exalc USP em metro ISO 17025. É qualidade, investimento em tecnologia, equipamentos e capacitação constante da equipe que garante o melhor resultado para o agricultor. Análise de solo, folha, água, fruto, elementos ligados, calcário e muito mais. O Laboratório Soloagri vem investindo cada vez mais na aquisição de máquinas modernas, treinamento constante dos seus colaboradores e na aquisição também de certificações, sempre objetivando a qualidade para beneficiar os nossos clientes. Contamos com uma linha completa de especialidades agrícolas com os melhores parceiros. Trabalhamos com os melhores produtos e assistência técnica para ajudar o produtor a ter o melhor resultado. Eu confio e indico o laboratório da Soloagri. Vem para Soloagri, o seu laboratório agrícola de referência do Nordeste. Vai construir ou reformar? Na Condutec você encontra um mix de mais de 8.000 itens de baixa, média e alta tensão. Clica no link e solicite o seu orçamento. Hoje a gente está com
o lançamento do prédio Arthur Regis, no Caminho do Sol, fica a 900 metros do centro. Temos os apartamentos lá com 117 metros quadrados. A gente está com ainda 5 unidades, lá são 8. O telefone 3864-3400 é o WhatsApp também. E estamos aí à disposição. Sempre vai ter um corretor para lhe atender. Foi das lojas HB de Juazeiro a ganhadora do carro 0 km da campanha Natal de Prêmios do CDL. Cleciana Alves. Ela comprou nas lojas HB e ganhou um Fiat Argo. Eu não tenho palavras assim para agradecer. Muito feliz, continuo comprando na HB. E venham vocês também comprar na HB. Lojas HB, qualidade, variedade e economia. E ainda tem muitas vantagens. Tecidos, cama, mesa e banho. Um departamento de confecções masculina e feminina. Lojas HB, em Juazeiro e Petrolina. Muito bem, estamos de volta aqui com esse boletim da 25ª Copa TV Grande Rio de Futsal, aqui pelo canal Falando de Esportes. Mais uma vez pedindo a você que, se não está inscrito no canal ainda, se inscreva, dê aquele joinha também, compartilhe com seus amigos e toque no sininho para ser notificado aí das nossas atividades esportivas. Professor Rogério, primeiro jogo das quartas de final no aberto, nós teremos a partida entre o jogo de ida, são jogos de ida. Entre o primeiro jogo é Garapa e Petrocity. O Garapa vem trazendo quem aí? Petrocity vem trazendo quem para esse... Se bem que o Garapa já mostrou o seu elenco praticamente, mas eu tomei conhecimento que tem pelo menos mais 5 atletas aí que estão vindo, né? Isso, o Petrocity, como eu disse anteriormente, ele tem 8 atletas novos, né? Além dos atletas que ele já utilizou, eles vão utilizar 8 atletas novos. Estão trazendo 2 goleiros, lembrando que Diego Siqueira, que era o goleiro titular, se machucou, lesionou o joelho, se não me falha a memória, fez até cirurgia, alguma coisa do tipo recentemente. Eles estão trazendo Dote de São Paulo, que é goleiro, tá? O jogador Lucão, o Filipinho, que é muito famoso, a galera do futsalonista da região conhece bem. Eles estão trazendo Saad, Eri também é outro jogador bastante. Quem é estreante na Copa desses aí? Esses jogadores todos são estreantes. Todos estreantes? Todos estreantes. Eu soube que tem reforço aí que vem até do Corinthians? Esse é um outro assunto. Esse é um outro assunto que, pelo menos no primeiro momento... Não foi liberado para divulgação, porque pode gerar concorrência forte, né? Pode gerar concorrência. Ainda não foi escrito, a gente não pode falar do que não foi escrito. Mas eu vou dizer, viu, a Copa TV Grande Rio de Futsal, os bastidores falam alto, viu? Mas a Rádio Fofoca é a melhor que tem. É a melhor que tem. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, professor, mandar um abraço à turma do Rádio Shampoo. 24 horas no essa rádio, rapaz. Eu não acompanho. Lá nessa rádio. Tá também? Não acompanho as mensagens. Eu não acompanho as mensagens. Quando pensa que não, e meia hora depois já tem 1000 e tantas mensagens. Aí não dá para acompanhar, não tem como, né? O mais interessante é quando eles começam a falar mal de mim mesmo. Fala mal de todo mundo. Interessante é a participação de jogadores, de treinadores. E aí fica um jogando contra o outro. É interessante demais, muito boa a resenha. Eu queria ter mais tempo para poder acompanhar e participar dessa resenha. Mas vamos lá, quem é mais que vem aí para essa... Então, como eu dizia, no time de coisa, o Petrocity tem 8 jogadores, tá? Então, acredito que vamos ter um jogo... Já deve estar por aqui já, então, né? Sim. O time do Garapa já treinou ontem, né? Treinou ontem. Treinou ontem à tarde no Sesc, não foi isso? Então, não sei onde, né? Que parece que também é coisa que ninguém revela. Isso. Né? O Garapa, além dos atletas que ele já tinha inscrito, o Garapa escreveu mais 2 jogadores. Marcelo Russas, que é um jogador muito conhecido no Nordeste, tá? Ele é do Ceará, e tem outro do Ceará que é o Epe, tá? Também... Vassoura vem para esse jogo agora? Não. O Vassoura está jogando no Grêmio, né? No futsal. Isso, o Vassoura está inscrito, agora eu acredito que não deva vir. Eu acredito que ele não... Talvez venha lá para o jogo de volta, né? Dependendo do resultado também, tem toda a situação, né? Que, como você disse, ele está no Grêmio futsal. Está no futsal lá do Grêmio. É mais complicado. O Garapa perdeu o Chapeleta, né? Que foi para o Fluminense de Feira de Santana. Isso. Com certeza. Mas já jogou 2 vezes, não pode ser substituído, né? Não pode. Só pode ser substituído, para as pessoas entenderem, só pode ser substituído se tiver jogado um jogo e no máximo 2 atletas por equipe.
Tá? E inscritos até 23, né? Isso. Anos anteriores não podia haver substituição e só podia 20 inscrições. Só havia substituição dos atletas que não jogaram. Outro detalhe também que parece que tinha no regulamento esse ano, que o jogador atuando apenas uma partida por uma equipe, ele poderia se transferir para outra equipe, mas tem um limite, uma data limite? Tem um limite de atletas. Você Mas cada equipe só pode liberar 2 que já jogou. Mas até chegar à reta final? Até o dia 22. Até o dia 22. Sábado agora. Então, sábado. Até sábado agora. Quem jogou só uma? Isso. Não, só pode 2. Se você só pode tirar 2. Não, eu digo transferir de uma equipe para outra. Isso, ele só transfere se a equipe também os dois, né? Entendi. Entendi. Então eu acredito que até sábado, Marcos, nós devemos ter ainda uma equipe ou outra, por exemplo, Petrocity já estourou o limite dos 23, Garapa ainda tem uma vaga, fora os que não jogou, como é o caso de Vassoura, mas eu acho difícil retirar. Nós temos, devemos ter, por exemplo, a Maçangana ainda tem 4 vagas. Bom você falar, porque na outra semana nós teremos as outras 2 partidas, aliás, no sábado, né? Na outra semana não, no sábado. 5 e dia 6. Não, agora o jogo de ida do outro chaveamento. Isso, né? Isso. Que é Coab e Maçangano enfrentando Domalan, né? Isso. E Itamotinga enfrentando a equipe do Loteamento Recife. Que, digamos de passagem, Loteamento Recife é a primeira vez participando da competição, mas já sabe aquela equipe empresa que já começa grande? Tô sabendo, tô ligado. Aí tem, então, Loteamento Recife, tem a SAF por trás disso aí, né? Isso, tem a SAF por trás disso aí. Bem interessante. Inclusive, eles vêm com o CIMI, que era do Garapa, para o Loteamento Recife. Na sequência a gente vai chegar lá, então, para o segundo jogo desta sexta-feira, a partida entre Afrânio e Santos Trindade. O que é que a gente vai ter de novidades aí? Santos Trindade a gente já falou, né? Bem de Santos Trindade, que vai manter a equipe, a tradição deles de jogar. E o Afrânio, além dos atletas todos que nós já conhecemos, que é a base da equipe Tamandaré, para quem acompanha sabe que o melhor futsal jogado da primeira fase foi de Afrânio. Não estou falando em termos de resultado, eu estou falando em termos táticos. Tá? Exatamente, porque é uma equipe que joga junto. Eles têm 8, se não falha não, 8, 10 jogadores do time de Tamandaré, que é o atual campeão pernambucano de clubes adultos. Tá? Então, eles inscreveram mais 2 jogadores, tá? Um deles é Luiz Henrique. Luiz Henrique jogou pela Seleção Boavistana na primeira fase. Os jogadores da Seleção Boavistana, de quem foi eliminado na primeira fase, estão todos liberados para jogar, desde que tenha uma única partida. Que tenha atuado apenas uma partida, né? Foi o caso do Luiz Henrique, que só atuou naquele jogo que eles contra ganharam. o Itamotinga? Não, eles no que eles ganharam. Eles ganharam de unidade. Então, mas por exemplo, vou dar um exemplo de Santa Maria. Pula não pode jogar por outra equipe porque jogou as 3 partidas. Jogou as 3. Então, Luiz Henrique, no caso, pode. E tem Marcílio também. Todos esses. É interessante. A gente está falando de futsal bem jogado. A Frame vem com um time todo de Pernambuco e é considerado pelos entendedores da modalidade, né? Da parte tática. É o time que joga o futsal mais bonito, né? É todo de Pernambuco. E é entrosado, né? O futsal pernambucano, Rogério, ele ganhou um destaque muito grande. Sim. E essas Copas, a Copa Tronadon, a Copa TV Grande Rio de Futsal, a Copa do Agreste, a Copa lá da região do Araripe, né? Isso fortaleceu bastante Pernambuco. A Grande Serra. A Grande Serra, a Copa Grande Serra também. E outras competições que a gente tem, as de base, aqui mesmo em Petrolina a gente tem a Copa lá do Vilas Boas, né, Copa Petrolina de Futsal, e no estado todo de Pernambuco, aqui do outro lado, na vizinha cidade de Juazeiro, tem também as competições de futsal, de base, e fortaleceu bastante. E Pernambuco, eu acho que foi o estado no Nordeste, talvez em grande parte do Brasil, que cresceu mais na questão do futsal. Pernambuco, sem dúvida, tem um grande futsal. Inclusive a escolar, eu por diversas vezes viajei para campeonatos brasileiros escolares, tá? Em outra modalidade, com handebol, você sabe que
além do futsal, eu tenho outra paixão enorme que é o handebol. Você foi jogador de Marcondes Barros também? Fui atleta do professor Marcondes Barros. Você era danado também. Meu grande mestre, tá? Não só no Você é da turma de Marquinhos também, de Rony? Sou, Marquinhos é mais novo que eu, 2 anos, mas a gente jogou junto. Jogou junto também, né? Marconivaldo também. Nenenzão é mais velho que eu, a gente não chegou. Não chegou a jogar. A gente foi adversário, ele era atleta da Escola de Petrolina, extinta Escola de Petrolina, e eu atleta do João Bolsa. Muito bem. Professor, então essa parte aí se encerra na sexta-feira, né, com esses jogos. Sim. E no sábado, mais 2 partidas pelo aberto. A gente fala daqui a pouquinho, tá bom? Combinado? Combinado. A gente volta já. Soloagri, o seu laboratório de análise agrícola de referência do Nordeste. Único laboratório agrícola do Nordeste com certificação Exalc-USP em metro ISO 17025. É qualidade, investimento em tecnologia, equipamentos e capacitação constante da equipe que garante o melhor resultado para o agricultor. Análise de solo, folha, água, fruto, elementos ligados, calcário e muito mais. O Laboratório Soloagri vem investindo cada vez mais na aquisição de máquinas modernas, treinamento constante dos seus colaboradores e na aquisição também de certificações, sempre objetivando a qualidade para beneficiar os nossos clientes. Contamos com uma linha completa de especialidades agrícolas com os melhores parceiros. Trabalhamos com os melhores produtos e assistência técnica para ajudar o produtor a ter o melhor resultado. Eu confio e indico no laboratório da Soloagri. Vem para Soloagri, o seu laboratório agrícola de referência do Nordeste. Vai construir ou reformar? Na Condutec você encontra um mix de mais de 8.000 itens de baixa, média e alta tensão. Clica no link e solicite o seu orçamento. Hoje a gente está com o lançamento do prédio Arthur Regis, no Caminho do Sol, fica a 900 metros do centro. Temos os apartamentos lá com 117 metros quadrados. A gente está com ainda 5 unidades, lá são 8. O telefone 3864-3400 é o WhatsApp também e estamos aí à disposição. Sempre vai ter um corretor para lhe atender. Foi das lojas HB de Juazeiro a ganhadora do carro 0 km da campanha Natal de Prêmios do CDL. Cleciana Alves. Ela comprou nas lojas HB e ganhou um Fiat Argo. Eu não tenho palavras assim para agradecer. Muito feliz, continuo comprando na HB. E venham vocês também comprar na HB. Lojas HB, qualidade, variedade e economia. E ainda tem muitas vantagens. Tecidos, cama, mesa e banho. Um departamento de confecções masculina e feminina. Lojas HB, em Juazeiro e Petrolina. Muito bem, amigos, voltamos aqui nesse papo, né? Muito bom, muito proveitoso. A gente está aqui colocando algumas situações e eu estou aprendendo também ao lado do professor Rogério Granja. E eu quero pedir a vocês que não estão inscritos ainda no canal Falando de Esportes, se inscreva no canal, dá essa força para a gente aí, porque a gente tem acompanhado também a Copa TV Grande Rio de Futsal. Além do futsal, também a gente acompanha outras modalidades esportivas, no futevôlei, no futebol. E a gente quer estar na atividade sempre, mas para isso a gente tem que ter a parceria também sua. Você sendo inscrito no canal, você compartilhando o nosso canal, falando para os seus amigos, o canal Falando de Esporte vai acompanhar, vai transmitir. Tem uma transmissão que a gente está fechando aí agora para o mês de julho, que possivelmente, né, a gente vá de uma forma assim inédita acompanhar também uma outra competição. A gente está tratando de detalhes. Então se inscreva no canal, compartilhe também, dê aquele joinha e toque no sininho para ser notificado aí das nossas atividades, tá bom? Vamos agora para a rodada do sábado no aberto. A turma aí da base não se preocupa que a gente vai preparar um outro boletim, porque essa base é sensacional. O nível está ótimo. Eu falava durante uma das transmissões, eu falava que,
teve dia da base aí no ano de 2021, 2022, que eu narrava jogo aí com 40 gols. Pelo amor de Deus. Aí não tem condições, por quê? Por conta da pandemia, né? Então a turma não saía para trabalhar, e aí era aquele jogo solto, prevalecia muito a bola. Porque a bola era chutada e pronto, pegava nenhum no outro e todo mundo finalizava no gol. Hoje nós temos partidas na base que terminam empatadas 2-2, eu contei uns 4 ou 5 resultados de 2-2 de categoria de base. E vocês vão ter também a sua hora aqui no nosso boletim, tá bom? Professor, no sábado, mais 2 jogos pelo aberto. Com certeza. No sábado nós vamos ter um confronto da primeira fase, que é a Itamotinga e o bairro Loteamento Recife. Tá? Como eu falei, Itamotinga tem um reforço, né? E ganhou, viu? E ganhou na primeira fase. Surpresa, né? A surpresa da primeira fase. Eu costumo dizer que a gente fica na dúvida. Itamotinga é o time que tomou de 9 de Trindade ou o time que ganhou as 3 partidas seguintes e ganhando muito bem? Aquele time que tomou de 9 foi um time apático. Com certeza. Ele deixou a gente numa situação, para quem vinha de uma vitória em cima da seleção bovistana, de virada, depois está perdendo por 2-0, depois de repente o Santos Trindade, que não tinha jogado bem na sua estreia contra Loteamento Recife. Exatamente, perdeu, e aí de repente o Santos Trindade se encontrou em quadra. A gente já sabe desse entrosamento, mas Itamotinga foi uma negação naquele jogo. A gente tem que ser sincero. Com certeza. Então a gente espera a melhor versão de Itamotinga. Como foi no último jogo. Isso, porque inclusive na segunda fase, quando venceu, me ajuda, Marcos, a Itamotinga venceu na segunda fase. Vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma pescada aqui. Dá uma pescada porque então, nem tudo é só cabeça. Também venceu fácil, tá? Eu estou tentando me recordar. Itamotinga? Isso. Itamotinga é chave... Vamos ver aqui, Itamotinga, já achei. Chave C. Na chave C, Itamotinga, foi na 3ª rodada, né? Ou na 2ª rodada? Vamos lá. Itamotinga venceu Seleção Bovistana por 3-2. Depois, Itamotinga tomou 9-1 de Santos Trindade, né? Isso. E venceu 1-0. Venceu 1-0 o bairro Loteamento Recife. Isso. E né? na segunda fase. Itamotinga deu 9-0. Não. Itamotinga. 5-2 na Coab 6, verdade. Então, exato. Então ele fez 4 jogos na competição com 3 muito bem, né? Isso. Vencendo nas gratas surpresas que é o Loteamento Recife, vencendo 2 adversários fortes, Coab 6, que é muito tradicional também, né? E agora a gente precisa ver qual é essa versão que vem sábado. Talvez seja a principal surpresa, né, Itamotinga? Eu acho que seja, sem dúvida. Pelos resultados, né? Domalan e Itamotinga. Agora Itamotinga pelos resultados. É aquela coisa que parece assim, ó. Caseira, né? Ou dou de 10 ou tomo de 10. O Loteamento Recife, como eu disse, vem com 2 jogadores a mais do que vinha jogando. Ao lado de Afrânio foi a outra seleção, a outra equipe muito elogiada, né? Pela mídia, pelo público, pelo torcedor, que é o termômetro. Foram as 2 equipes mais elogiadas lá no Recife. E escreveu agora Cime e escreveu Léo Lupo, também lá de São Paulo, tá? Então são mais jogadores da região paulista. Não é só sexta, não é só na noite dessa sexta-feira que o César vai viver de emoções, não. Com certeza. Na noite do sábado também, né? Isso, aí depois nós temos Coab Massangano. E Domalan, né? Coab Massangano está sem Silvestre, está suspenso, né? Está sem GG, que se lesionou jogando X1. Nem GG e nem Silvestre para esse jogo de ida, né? Não, mas ele escreveu mais 6 jogadores. E o Domalan se reforçou também. Vamos chegar lá, Domalan. Domalan usou o limite que tinha e está trazendo mais 3 jogadores de São Paulo, da Liga Paulista. Tá, e o time da Coab Massangano também está escrevendo mais uma leva de jogadores, mais 6 jogadores. E a Coab Massangano promete escrever mais 4. Eu estou vendo essa coisa. 4 até sábado. Eu já estou enxergando. Aí a surpresa que pode se revelar. Isso. Eu já estou enxergando a Copa TV Grande Rio de Futsal 2025, Rogério. Rapaz.
Porque já está se expandindo, está sendo aquela coisa, está se alastrando, né? Já está tomando conta de grande parte do Brasil. E vai chegar ao ponto de realmente ser uma das principais competições do Brasil, viu? Com certeza. Com certeza vai chegar lá. Então são essas 4 partidas que a gente tem, né? São jogos de ida. Agora, Rogério, para finalizar esse papo, a gente quer falar sobre algumas mudanças, né? Que vocês fizeram. E isso vai beneficiar, vai deixar o torcedor mais tranquilo, sem aquele abafa, sem aquele susto, porque... Outro detalhe, apesar da gente ter um super ginásio para a região, que é o SESC, uma capacidade boa para a região, já está pequeno. É verdade? Tá ou não está pequeno? Para essa fase final, realmente, ele acaba ficando acanhado e ele tem dificuldades. Porque a gente costuma dizer que o SESC tem muito ponto cego. Quem está atrás dos gols não enxerga, só vê metade do jogo. Quem está nos lados ali daquela cabine de imprensa que ninguém usa, que é do lado oposto ao numa fase como essa, também do mesmo jeito. Numa fase como essa de Copa TV Grande Rio de Futsal, pode sem medo nenhum. Pode colocar um ginásio para 7, 8 mil que o público vem. Né? E também é conforto, né? Conforto o também. SESC não tem conforto, não tem. A estrutura é mais antiga. Tá? Nos atende em quantidade, mas deve um pouco nessa qualidade. E sem esquecer, né, que é o que nós temos e que tem ajudado bastante. Né? Agradecer, é isso que eu digo. Ele é um ginásio mais antigo, agora atende demais em quantidade, tá? Mas assim, por exemplo, ano passado nas semifinais e final a gente trancou o portão e ficou mais de 1000 pessoas fora do ginásio. Eu acredito que a gente vai ter essa mesma questão, teríamos esse mesmo problema nas semifinais novamente. Foi por isso que vocês mudaram? E aí a gente mudou. Colocando uma partida do Sub-20 e uma do aberto, né? Isso. As 2 semifinais estavam previstas para o dia 13 e dia 20. A gente mudou 12 e 13 e 19 e 20. E estão atrelados aqui nos jogos. Vamos então passar aqui, pessoal. Isso. No dia 12 de maio, aí já o penúltimo jogo da noite, né, 19h45, Sub-20, Afrânio e Dormentes. Isso. E aí vem acompanhado do vencedor de Petrocity e Garapa contra o vencedor de Afrânio e Trindade. Imagina essa semifinal. Então, não poderia ser nunca as 2 semifinais num dia só. Nós tivemos esse problema ano passado, você lembra quando nós tivemos o ginásio fechou e nós superlotamos. E porque é muito difícil, as pessoas que estão em casa, elas não conseguem compreender porque é difícil você contar as pessoas, porque nós não temos só um jogo naquela noite. Eu vou fazer um jogo só. Aí um jogo só você consegue medir quantas pessoas tem. Consegue controlar. Você tem aí 3 jogos. Então tem pessoas que vão só para o primeiro jogo, tem pessoas que vão só para o segundo e tem pessoas que vão só para o terceiro. Né? Claro e evidente que o principal é o terceiro do adulto. Então a gente agora, com apenas um jogo no aberto da semifinal, a gente tem essa condição de dar um melhor controle a isso, inclusive, e um melhor conforto, conforto para as equipes. Isso. Lá na outra data que sofreu alteração foi no dia 13 de maio. Quando dia 13 e dia 20. Dia 13, quando pelo Sub-20, ao invés de ser 2 partidas no aberto, nós teremos uma pelo Sub-20, que é o IF Sertão enfrentando o Garapa. Esse jogo válido ainda pela primeira fase. Isso. E a outra partida semifinal, os vencedores de Bairro Loteamento Recife e Itamotinga contra o vencedor de Bairro Coab Massangana e Bairro do Malã. Aí são jogos de ida e nos jogos de volta nós teremos também essa mesma situação, colocando um Sub-20, que será no dia 19 e também no dia 20. Vale ressaltar que essa fase das quartas finais não existe vantagem, ou seja, 2 resultados iguais, não há prorrogação, vai diretamente para os pênaltis. 5 cobranças para cada porque lado. Tinha gente que realmente estava tendo confusão, chegou informação para a gente dessa forma, distorceu um pouco, mas aí teve essa correção. Isso. E o público todo já é conhecedor. Só para as pessoas entenderem, Marcos, não foi tomada a decisão, agora essa decisão é feita no Congresso Técnico, quando há o número de inscritos, de equipes inscritas, e a gente coloca no boletim 01. Então, antes de começar a competição, todo mundo já sabe as regras que vão valer durante a competição. A única coisa que foi alterada foi a data, horário e data dos jogos,
para dar maior conforto às equipes e também aos torcedores. Muito bem. Professor, quero agradecer a você pelo tempo, né, que nos cedeu. A galera está vendo aí o ambiente. A gente, quando tem um ditado que diz quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, não é isso? É verdade. Então pronto, a gente se deslocou até aqui ao local, um dos locais que o Rogério Granja presta seu serviço, porque o cara é 24 horas trabalhando. No domingo, quando ele folga, nesse período, ele está fazendo o resumo da Copa. Professor, muito obrigado. E foi muito bem, muito boa essa oportunidade. A galera que está acompanhando aqui o nosso boletim está por demais aí também por dentro dessa reta final da 25ª Copa TV Grande Rio de Futsal e ficando por dentro de novidades, né, de contratações e também dessas mudanças para semifinais da Copa. Valeu, muito obrigado, professor. O canal Falando de Esporte te agradece. Mas basta, só tenho a agradecer. É muito bom a gente falar com quem gosta de esporte, como a gente gosta. É verdade. Quem entende de esporte. Não, nós do canal, nós estamos super satisfeitos com o desenrolar desse papo aqui. Então, é um bate-papo. Eu não diria que é nada longe de uma entrevista, e sim uma conversa. Né? Tá na moda o podcast aí, né? Um estilo podcast. Exatamente. Né? Não é? E quando você quiser, a gente está à disposição. Não, como eu prometi aqui para a base, a gente vai voltar. Rapaz, tá bom? Massa demais falar da base. Valeu então, professor. Lembrando que a base que quem colocou dentro da Copa TV Grande Rio já foi no nosso período de coordenação. Né? E então, no futuro a gente vai falar também do feminino, viu? Vai ali, vai acolá, chega alguém lá cobrando da gente, cadê o futsal feminino? Vamos falar tá assim, bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Obrigado a você, Marcos, pela oportunidade.